Tá, então a gente vai começar aqui o nosso workshop sobre visão computacional agora, né? Utilizando o OpenCV. Basicamente são esses os conteúdos que a gente vai estudar um pouquinho agora, né? Primeiro eu vou dar uma breve introdução sobre o que é visão computacional, para que é utilizado e tal. Depois a gente vai ver exatamente o que é uma imagem, como as imagens funcionam, como é que a gente faz para trabalhar com imagens. E a gente vai separar em duas etapas. A primeira etapa de processamento de imagens e a segunda etapa realmente de visão computacional. São duas coisas diferentes, mas que você sempre tem que juntar elas para fazer um algoritmo. Processamento de imagens, você vai realmente mexer com a imagem, fazer algum processamento nela, alterar alguma informação dela. E visão computacional é realmente você utilizar as informações que você tem em uma imagem. Então, são duas coisas diferentes, mas geralmente você tem que fazer primeiro um processamento em uma imagem para depois utilizar algum algoritmo de visão computacional, por exemplo. Então, a gente vai ver processamento de imagens, detecção de objetos, que já é a parte de visão computacional. E depois a gente vai ver também como é que a gente trabalha com vídeos, como é que faz processamento de vídeos, aplica a visão computacional em vídeos. A gente também tem um projeto final que vai ser interessante, que é uma detecção facial com face blurring, que é aquela parte de você borrar o rosto da pessoa. Enfim. Primeiro, explicando um pouquinho sobre o que é visão computacional. É o que está escrito, né? Visão computacional é um processo de modelagem e replicação da visão humana usando software e hardware. Então, por exemplo, eu tenho uma câmera, uma webcam, que seja, eu tenho uma simples foto, uma simples imagem, um vídeo, e esse é meu hardware, minha câmera seria meu hardware, e o software seria o meu programa, o algoritmo que eu estou desenvolvendo. A ideia é que você replique a visão humana, utilizando uma câmera, ou uma imagem, alguma coisa assim, e um código, um algoritmo. E basicamente é o processo de extrair informações úteis a partir de imagens. É o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem imagem de um trânsito aí, a gente está extraindo as informações de aqui tem um ônibus, aqui tem uma moto, aqui tem um carro, um ciclista, enfim. Eu trouxe aqui algumas aplicações da visão computacional. Tem muito mais aplicações do que essas aqui, são só alguns exemplos. Então, por exemplo, a visão computacional pode ser utilizada para fazer um reconhecimento facial. Todo mundo deve saber o que é reconhecimento facial. Você tem a imagem de uma pessoa e você diz quem é a pessoa. Você detecta a face dela e identifica quem ela é, né? Outra coisa, reconhecimento de objetos, que é exatamente isso aqui, né? Eu tenho uma foto e eu estou identificando vários objetos. Estou identificando um ônibus, identificando uma moto, carro, ciclista, pedestre, sinal, enfim. É muito utilizado nessa parte de detecção de objetos, a visão computacional. Outra coisa que está sendo muito utilizada na medicina, que é reconhecimento de imagem de doenças por imagens. Então, por exemplo, tem uma foto aqui ilustrando. A partir de uma imagem, claro que com uma resolução boa e tal, você consegue reconhecer certos padrões e dizer se a pessoa tem ou não uma doença. Então, por exemplo, nessa imagem aqui está ilustrando seria um caso de um câncer de pele. Então, a partir de uma imagem, um algoritmo de visão computacional poderia identificar se essa pessoa vai ter ou não um câncer de pele. Pode afirmar isso com quase certeza. Outro exemplo é mamografia também. Você pode entregar uma imagem de uma mamografia para um programa de visão computacional e ele dizer se tem algum risco de ter alguma doença no futuro, por exemplo. Outro exemplo de aplicação de visão computacional é o deepfake. Se não souber o que é deepfake, está ilustrado nessa imagem aqui. Aqui é a imagem original de uma pessoa, de uma mulher, né? E aqui é a imagem depois que passou pelo código desse deepfake, que é basicamente, eu entreguei uma imagem original e uma outra pessoa. Então, o que o algoritmo faz é trocar esse rosto pelo rosto dessa pessoa. Isso é um exemplo de deepfake. Infelizmente, está sendo até muito utilizado para o mal até, às vezes. Acontece, né? Outro exemplo também, filtros de Instagram, de Facebook, de redes sociais, né? Snapchat em geral, né? Por que a gente precisa de visão computacional? Porque, primeiro, você precisa, por exemplo, identificar onde é que está
o rosto da pessoa, onde é que está o nariz da pessoa, onde é que está a boca da pessoa, a orelha da pessoa, enfim. Às vezes você precisa aplicar certos filtros na imagem também, que já entra na parte de processamento de imagens. E esse é mais um exemplo de aplicação da visão computacional, né? Inclusive, tem outro aqui, que eles conseguiram desenvolver um algoritmo para... Eles deram a imagem da Mona Lisa e conseguiram fazer uma animação nessa imagem. Isso aqui foi feito com visão computacional. Foi um algoritmo que desenvolveu essa animação aí. Então, os recursos que a gente vai utilizar, os recursos principais que a gente vai utilizar nessa workshop são esses aqui. Primeiro, o OpenCV, que é uma biblioteca muito utilizada, muito útil para desenvolver códigos de visão computacional. Ela tem muitos módulos de processamento de imagens, detecção e reconhecimento de objetos, álgebra linear, muitos módulos, muitas funções para isso, que acaba facilitando muito a nossa vida. O OpenCV, ele é uma biblioteca para Python, para C++, e tem para outras linguagens também, acho que JavaScript, se eu não me engano, enfim, algumas outras linguagens também. Mas a linguagem que a gente vai utilizar no workshop vai ser o Python. Por quê? É uma linguagem simples, é uma linguagem de alto nível, de propósito geral, e é uma linguagem que está sendo muito utilizada na ciência de dados, inteligência artificial, robótica e, porque a gente tem aqui, visão computacional. Se alguém não tiver realmente muito conhecimento de Python, não tem problema, porque a gente vai focar realmente no OpenCV, e o que for específico do Python, eu vou tentar explicar ao máximo, assim, para mesmo quem não tiver muito conhecimento de Python, conseguir entender. Por fim, o Google Colab, que foi o que eu mandei lá no e-mail, pedi para que vocês instalassem no Google Drive de vocês. Para quem, por acaso, já utilizou o Jupyter Notebook, o Google Colab é inspirado no Jupyter Notebook, então é bem parecido. E o que ele é? É um ambiente de programação que você não precisa de configuração nenhuma. Ele já vem tudo configurado para você. Inclusive, ele já tem muitas bibliotecas prontas, pré-instaladas, e uma delas é o OpenCV. Então, para programar lá no Google Colab, a gente não vai precisar instalar nada, porque já está instalado. Por que está instalado? Justamente porque ele é executado na nuvem. Então, uma das vantagens de se utilizar o Google Colab, um dos motivos principais de a gente estar utilizando ele nesse workshop, é que se você tiver um computador que não tem um processamento muito bom, uma placa de vídeo muito boa, não tem problema, você só precisa de uma conexão boa à internet. E você vai programar lá e é isso, ele vai rodar tudo na nuvem em um outro computador. Então não vai sobrecarregar o seu computador. Isso é uma coisa muito boa do Google Colab. Além de que, inclusive, como ele está no Drive, ele funciona lá no Drive, você pode compartilhar com outras pessoas que estiver fazendo algum trabalho, algum projeto, e vocês podem editar o código em conjunto, por exemplo. Enfim, tem várias vantagens de utilizar o Google Colab, essas são algumas, né? Tá, ok. Assim, o workshop vai realmente começar a parte mais prática agora, né? Eu não vou focar tanto na parte teórica, vai ser bastante coisa prática, mas eu vou primeiro falar um pouquinho das coisas teóricas para depois mostrar a prática, né? Então, começando agora. Primeiro, a gente tem que entender exatamente o que é uma imagem. Para trabalhar com visão computacional, a gente vai estar sempre trabalhando com imagens, com vídeos. Então, a gente tem que saber exatamente o que é uma imagem. Mas todo mundo deve saber que uma imagem é formada por pixels, que são pequenos pontos, né? E que cada pixel é composto por 3 pontos. Um ponto R, G e B. Red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul. E que a junção desses 3 pontos é o que forma todas as cores que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui dessa moça, aqui embaixo. E a gente pode separar ela em 3 imagens. Uma imagem red, green e uma imagem blue. Essa imagem só tem tons de vermelho, mais escuros, mais claros, mas só tem tons de vermelho. Aqui só tem tons de verde. E aqui só tem tons de azul. Então, se a gente juntar essa imagem, colocar uma imagem em cima da outra, inclusive se alguém tiver um editor de fotos e tal, pode aplicar uma transparência nelas e colocar uma em cima da outra,
Vocês vão ver que vai dar uma coisa muito parecida com essa daqui, ó. Então essa aqui é uma imagem em RGB, que ela é formada por essas três cores. E eu trouxe aqui alguns exemplos de cores, né? Esse meio roxo aqui tem esses valores aqui de RGB. Esse meio verde tem esse valor de RGB, esse laranja tem esse valor de RGB. Esses valores que a gente vai utilizar variam entre valores de 0 a 255. Sendo que 255, por exemplo, Red 255 é o máximo de vermelho possível. Quanto mais próximo de 255, mais é aquela cor. Então, se fosse uma escala de cinza, por exemplo, 255 seria o branco. E o 0 é preto. Quanto mais próximo de 0, mais escuro a imagem é. Então, é sempre formada por essas três cores, o R, G e o B. Existem outras formas também de formar uma imagem. HSV, por exemplo, também, mas o que a gente vai utilizar é o RGB, que é o mais comum. Então, de teoria é isso. Já vamos começar a parte prática. Deixa eu mudar minha tela aqui. Ok. Ok, então eu mandei lá no e-mail para vocês uma pasta compartilhada com todo o material que a gente vai utilizar. E eu vou colocar lá também as gravações e tal. E o que eu fiz aqui é uma pasta compartilhada, então todo mundo tem acesso, então vocês não precisam editar nada nela. Vocês só podem visualizar. Porque se uma pessoa editar coisa lá, todo mundo vai ver, né? Então o que foi que eu fiz? Eu criei uma pasta aqui no meu Drive pessoal. E só que eu copiei para ela foram os recursos que eu utilizei, né? Deixa eu deletar isso aqui. Okay. Então, nessa pasta aqui tem os recursos. Tem uma pasta lá de recursos, eu só fiz copiar para cá. E, certo, vamos lá. A gente vai utilizar o Google Colab, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo do Google Colab. Ok, já criei aqui um arquivo. Então, primeiro, vamos entender como é que funciona o Google Colab, para a gente ficar um pouco perdido. Ele é muito semelhante ao Jupyter Notebook, ele foi inspirado lá no Jupyter Notebook. Então, quem já utilizou já sabe mais ou menos como é que funciona, mas quem não utilizou, isso aqui é um notebook, é um caderno. Então, você pode escrever texto também, um texto aleatório aqui. E é só um texto, não é nada de código, né? E você pode escrever códigos. Só que o código que você escreve aqui é diferente de um código, um programa que você escreve do início ao fim. Aqui você escreve blocos de código e roda cada bloco desses separadamente. Então, por exemplo, em Python, né? Então, vamos começar aqui com print olá mundo. Okay. Isso aí é um bloco de código. Eu tenho que apertar aqui para executar ele. Na primeira vez, sempre demora mais um pouquinho, porque ele está conectando na nuvem. Mas a partir da segunda, terceira vez, vai bem rapidinho, tá? Aí, carregou. Aí, ó, ele deu um print olá mundo. Certo? É um bloco de comando que eu posso sempre estar executando. Vou botar uma vírgula aqui. E se eu executar de novo, ele vai atualizar, né? Ok. Mas por que é interessante a gente trabalhar com esses blocos de comando? Por exemplo, vou criar aqui uma variável a igual a 1. Rodar. Já rodou ali, já sabe que a é igual a 1. Outro que b agora é igual a 2. Eu vou rodar aqui. Ok, ele sabe agora que a é 1, b é 2. Beleza. Vou criar outro bloco. E eu vou printar o valor de a mais b. Vou executar aqui 3. Beleza? Simples, né? Nada demais. Agora vamos dar o valor de a para 5. E eu vou executar aqui esse print de novo. Só que tá sempre dando 3, né? Eu mudei o valor de a aqui, só que essa soma sempre dá 3. Por quê? Eu preciso executar minha alteração.
Se eu fizer alguma alteração, eu tenho que executar. Eu executei aqui agora. Agora sim, A vale 5, e se eu der o print aqui, ó, vai dar 7. Então, só pra gente não ficar confuso depois, é assim que funciona o Brocolab. Você faz blocos de comando e executa cada bloco de comando separadamente, na ordem que você quiser. Inclusive, ó, aqui tá aparecendo aqui que esse foi o segundo, o número 2 aqui, né? O número 4 aqui, o número 10, o número 11 aqui do canto. Isso mostra a ordem que eu estou executando os comandos. Então, por exemplo, tá 4 aqui, né? Se eu mudar para 3, executar, já me indicou que ficaram 12. Então, essa foi a última instrução a ser executada. E aí, se eu executar sprint, ó, vai dar 8 agora. Outra coisa, eu não preciso dar o print. Não preciso escrever print. Ele também funciona assim, ó. Se eu colocar só A mais B, ele já me retorna o valor. Então, eu não preciso utilizar print aqui. Se eu colocar uma coisa aí solta assim, ele retorna o valor dessa coisa, né? Não precisa utilizar print. Tá, beleza. Isso aí é só pra gente saber como é que funciona o Google Colab. Então, eu vou renomear ele aqui para básico imagens, que é pra gente entender o básico sobre as imagens, né? Ok? E o legal é que ele tá aqui no meu Google Drive, né? Daqui a pouco aparece o nome certinho aqui. Então, tá no meu Drive. Não tá no meu computador, está no meu Drive. Então, eu posso acessar ele em qualquer lugar. Só vai acessar minha conta. E eu posso também, se eu compartilhar no Google Drive com outra pessoa, essa pessoa pode ter o acesso também de editar esse código. Então, você pode fazer juntos. Cada pessoa escrevendo um bloco de comandos ali. Mas ok, vamos lá. Vamos começar essa parte de imagens. Okay. Tudo que eu vou fazer aqui, eu estou praticamente copiando daquele arquivo, dos arquivos que estão na pasta compartilhada que eu mandei para vocês. Então, vamos lá. Vou escrever um texto aqui só para separar. Importando as bibliotecas. Então, isso aqui é um texto, não tem nada de código aqui, é só um texto mesmo. E o que é que eu vou fazer? Vou importar as bibliotecas que a gente vai utilizar, né? Então, CV2 é realmente a biblioteca do OpenCV, essa é a mais importante. Vou importar também a biblioteca NumPy. Vou chamar ela de NP. É só o nome que eu estou dando, né? Próxima biblioteca que eu vou importar uma função, né? matplotlib.pyplot. Então, o que eu estou fazendo? Estou importando o CV2, que é a biblioteca da visão computacional, o OpenCV. Estou importando no NumPy, chamando ela de NP. Estou importando essa função aqui, pyplot, dessa biblioteca matplotlib, e estou chamando essa função pyplot de PLT. Só isso que estou fazendo. Então, beleza. Executei aqui, já importou. Não me retornou nada aqui, porque não tem nada para retornar mesmo, eu só importei as bibliotecas. E vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Eu tenho essa pasta aqui de recursos, né? São todos os recursos que eu disponibilizei para vocês aí que a gente vai utilizar nesse workshop. Só que, se vocês vierem aqui, né? Clicarem aqui do lado, essa terceira pasta são os meus arquivos, minhas pastas. E eu não tenho acesso ao meu Drive aqui. Apesar de esse arquivo estar no meu Drive, eu não tenho acesso ao meu Drive. O que eu tenho que fazer agora é ter acesso aos arquivos do meu Drive, montar o meu Drive aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar, tá? Isso aqui. Copiar e colar esse código. O que é que isso faz? Eu estou importando o Drive dessa biblioteca aqui, google.colab. Estou montando o meu Drive aqui. Então, eu vou rodar aqui esse código. E aí, ele pediu para ir para essa URL aqui. Eu vou clicar ali. Eu vou selecionar agora qual conta que eu quero utilizar. Então, eu quero utilizar nessa conta aqui. Vou permitir o acesso. Beleza, ele retornou um código aqui. Eu vou copiar esse código, voltar para cá, dar um Ctrl V aqui e Enter. E aí, ó, pronto. Meu Drive já está montado aqui, ou seja, eu já posso utilizar todos esses arquivos aqui do meu Drive.
aqui nesse notebook aqui, nesse arquivo. Já já, demora um pouquinho às vezes, já já vai aparecer aqui a minha pasta. Espera só um pouquinho. Aí, apareceu. Então aqui, ó, dentro dessa pasta G Drive, meu drive está aqui, todo daqui. E tá aqui, ó, Shop Visão e os meus recursos aqui, ó. Estão todos esses arquivos. Beleza. Isso aqui foi só pra gente conseguir utilizar o nosso drive dentro desse arquivo. Beleza, já conseguimos. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável aqui path, dizer qual é o caminho dos meus arquivos. Só para facilitar a nossa vida, né? Então eu vou vir aqui na terceira opção, G Drive, My Drive, e eu vou procurar onde é que está essa pasta recursos. A pasta recursos está aqui, né? Eu vou aqui vir nesses 3 pontos aqui e copiar o caminho. Então eu vou colar o caminho aqui, beleza? Certo? Só para facilitar a minha vida, para eu sempre saber onde é que está meu caminho. Meu caminho é esse daqui. E, beleza, eu tenho várias imagens aqui, né? Eu quero trabalhar com essas imagens. A primeira imagem que eu vou utilizar é essa aqui desse cachorro aqui. O nome dela é dog.jpg. Beleza. Eu vou criar uma variável aqui chamada img de imagem. E eu já vou trazer ela para o meu código. Eu vou utilizar a biblioteca CV2 do OpenCV, né? E a função image_read. Eu tenho que passar como parâmetro o caminho dessa imagem. Então foi por isso que eu criei aquela variável ali. Então o caminho dela é path mais o nome da imagem. O nome da imagem é dog.jpg. Então, barra dog.jpg. Tem que colocar essa barra aqui, senão vai dar erro, tá? Porque essa pasta, esse arquivo dog tá dentro dessa pasta aqui, ó. Beleza. Se eu executar aqui, eu já carreguei minha imagem. E, ó, eu vou escrever aqui imagem, img, pra gente ver o que é essa imagem. Então ele me retornou aqui um vetor. Ele não mostrou todos os valores, porque é muito grande, né? Ele me retornou um vetor e cada elemento aqui tem 3 pontos. Por quê? Justamente porque uma imagem é basicamente uma matriz. E cada ponto dessa matriz tem 3 pontos, que é o R, G e B. Então, o que ele me retornou aqui foi justamente uma matriz. São todos os pontos dessa imagem. Beleza. Inclusive, se vocês forem ver aqui, ó, é do tipo inteiro com 8 bits. Que são valores de 0 a 255. Então, precisa de 8 bits para isso. Beleza. Vou criar outro código aqui. A minha imagem já existe, né? O que eu vou fazer agora é... vamos ver o tipo dessa imagem. Isso é do Python, né? Essa função type é do Python, para a gente ver o tipo. Então, o tipo dela é numpy.array. NumPy é essa biblioteca que eu importei, que é muito utilizada para cálculos numéricos, cálculos matemáticos no Python. Então, ele é um array, ele é um vetor do NumPy. Ok? E a gente pode ver também o shape dessa imagem, o tamanho dela. Aí, ó, ele mostrou que o tamanho dela é 600 por 624 por 3. Sempre vai ter esse formato aqui, x por y por 3. Se a imagem for colorida, né? O que é isso? É a quantidade de pixels, x, quantidade de pixels, y, e 3 que são os canais de cores, R, G e B. Sempre vai ter esse formato, x, y, 3. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu já tenho a minha imagem. Essa variável imagem é a minha imagem, só que eu quero visualizar ela, né? Eu quero visualizar essa imagem aqui do cachorro. Então, o que eu vou fazer é utilizar uma nova função, né? Eu utilizei essa cv2.inRead para carregar a minha imagem e eu vou mostrar a minha imagem agora. Geralmente, o comando seria esse aqui. cv2.imageShow, mostrar a imagem, né? Aí eu passaria um nome para essa imagem, um nome qualquer, vou chamar aqui de Doguinho, um nome qualquer. E aí eu tenho que passar a minha imagem. No caso, minha imagem é o img, né? Beleza. E se eu executasse isso aqui, deveria funcionar. Só que não funcionou. Por quê? Apenas porque eu estou utilizando o Google Colab.
Pô, é justamente por eu estar utilizando isso aqui é tudo feito na nuvem, né? Então, essa função em específico não funciona. Então, o que é que eu tenho que fazer? Justamente por isso não funcionar, o Duo Colab tem uma função própria para isso, para substituir esse cv2.inshow. Então, eu vou importar outra coisa aqui, from google.colab.patches, import, o nome ali não era cv2.inshow, pronto, o nome dessa função é cv2 underline inshow. Essa função aqui faz exatamente a mesma coisa que aquela, tá? Só que essa funciona, aquela não, basicamente. Então aqui é o underline. Qual é a única diferença? Eu não preciso desse nome aqui, ó. Eu só passo a imagem. Então se eu rodar aqui, aí ó, apareceu a imagem do cachorro aqui. Beleza. Essa imagem que a gente vai trabalhar. Existe também outras formas de a gente mostrar essa imagem. Eu importei aqui o pipeplot, né? Com o PLT. Eu posso utilizar também esse PLT, esse pipeplot. Então, é uma função bem parecida, em show, o mesmo nome. Eu vou passar também a imagem. É só outra forma de a gente mostrar a imagem, tá? Só que, ok? Vocês devem estar percebendo duas coisas principais. Primeira coisa, a cor mudou, mas eu já explico isso. E outra coisa, a imagem ficou menor aqui, só que isso está parecendo como se fosse um gráfico, né? Eu tenho os valores aqui. Valores em X, valores em Y. Porque meio que uma imagem é quase um gráfico, é uma matriz, né? É quase um gráfico. Então, eu posso ver mais ou menos aqui a posição dos pixels. Às vezes isso pode ser útil pra gente. A gente saber mais ou menos, sei lá, onde é que tá esse pixel aqui em específico. Pode ver onde é que tá mais ou menos o nariz. Pode ser útil. Só que, o mais importante, a cor da imagem está totalmente diferente, né? Isso é porque... deixa eu copiar isso aqui. Adicionar um texto. Okay. Isso é porque a gente utiliza RGB, né? Nessa ordem. R, G e B. Red, Green, Blue. Só que por algum motivo, essa biblioteca OpenCV utiliza BGR. Ao contrário. Azul, verde e vermelho. Por que? Não sei dizer exatamente, mas o OpenCV utiliza essa ordem, BGR, enquanto que a gente utiliza o RGB. O Matplotlib utiliza RGB. Então, se a gente quiser utilizar o PyPlot para mostrar essa imagem, o que a gente tem que fazer é um pequeno processamento nela de converter essas cores. Então, vamos fazer isso. Eu vou dizer que a minha imagem agora é cv2.cvtcolor, de converter as cores, né? Essa função aqui é para converter as cores. E o que eu vou passar é a minha imagem e o tipo de conversão que eu quero fazer. Então, cv2.color, sempre assim, underline. E aí, o que é que eu quero converter agora? Eu quero converter de... Eu falei que o OpenCV utiliza BGR e a gente utiliza RGB, né? Então, eu converter de BGR para to RGB. BGR para RGB. Beleza. E aí eu vou agora novamente mostrar essa imagem. Se eu rodar aqui agora, ó. Beleza. Eu converti essa imagem de BGR para RGB e mostrei ela aqui. Tudo certo. Ok. Ok. Então, a gente já viu como é que a gente faz para importar nossas imagens, né, e mostrar elas. Eu utilizo a cv2.inread e passo o caminho da imagem para carregar essa imagem em uma variável. Eu posso utilizar esse cv2 image_show ou plt.image_show para mostrar essa imagem. E com esse cvt_color eu posso converter de uma cor para outra. Beleza. Aí, eu tinha falado para vocês que se eu somar essas três imagens aqui, RGB vai dar essa, né? Eu vou provar para vocês agora, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar essa imagem desse cachorro em três imagens RGB, igualzinho a isso. Ó. Eu separo essa imagem em três, igualzinho.
Então, ok, eu vou criar a imagem head aqui. Vou dizer que ela é uma cópia da imagem. Beleza? Eu tenho que utilizar esse ponto copy aqui porque isso é só uma cópia. Se eu não utilizar esse ponto copy, tudo que eu alterar na head vai ser alterado na imagem também. Então não é o que eu quero, eu quero alterar as coisas no head. E aí, o que é que eu vou fazer? Isso aqui, ó. 1 igual a 0. O que é isso? Vocês podem imaginar a imagem, é uma matriz, né? Então você pode imaginar 3 colunas. A primeira coluna R, G e B. Quer dizer, a primeira coluna é R, segunda coluna B, terceira coluna RGB, né? Enfim, 3 colunas, uma R, G e B. O que eu tô fazendo aqui é zerando as colunas do azul e a verde. Eu tô zerando essas duas colunas, de forma que eu só tenho a coluna aqui vermelha. Os valores em azul e em verde vão ser ignorados, vão ser zerados. Então, se eu plotar essa imagem aqui, ó. Aí, ó, eu só tenho tons agora de vermelho. O azul e o verde foram zerados. Eu só tenho o vermelho aqui agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Para a imagem verde. Ok, só tenho cores verde, né? O que eu fiz foi só trocar essas colunas aqui. Eu zerei a vermelha e a azul, ficou só verde. Vou fazer exatamente a mesma coisa para o azul. Se eu rodar aqui agora. Beleza. O que eu tenho agora é a minha imagem RGB certinha e minhas imagens separadas. Beleza. O que eu vou fazer agora é criar uma nova imagem RGB e vou dizer que ela literalmente a soma de red mais green mais blue. Estou realmente fazendo uma soma aqui, né? E eu vou mostrar essa imagem. RGB. Aí, ó. Beleza. Somei essas 3 imagens e ela retornou exatamente a mesma imagem de antes, que eu não tinha feito nenhuma alteração. Então, isso aí foi só para provar que realmente essas imagens RGB são a soma dessas 3 diferentes, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora é alterar imagens. Ele vai estar um pouquinho a parte de processamento das imagens daqui a pouquinho. Beleza. Eu vou utilizar aqui o CB2. Eu vou carregar essa imagem de novo, tá? Só para tirar essas alterações que eu fiz. Vou dar aqui para carregar a imagem de novo. E eu vou usar o CB2 em show para mostrar essa imagem, né? Beleza. Ela tem esse tamanho aqui, né? Uma das coisas que eu posso fazer para alterar ela é alterar o size dela, o tamanho dela. Então eu vou criar uma nova imagem aqui chamada Resized Image. E vou dizer que ela é cb2.resize. É uma função da OpenCV. Para alterar o tamanho dessa imagem. Então eu tenho que passar a imagem que eu quero utilizar como base e um shape para ela. Então, por exemplo, eu quero que ela tenha agora o shape de 1000 por 600. Antes ela tinha o shape de 600 por 600 de fato por 3, né? O que eu vou fazer é colocar 1000 por 600. Eu não tenho que passar o 3 aqui porque são só a quantidade de cores. Eu não quero alterar isso. Então, beleza. Eu vou utilizar até um resize aqui. Resize image.shape para ver qual é o novo tamanho dessa imagem. Aí, a imagem agora tem 600 por 1000 por 3. Mas eu passei 1000 por 600 e ele deu 600 por 1000, né? Por quê? Justamente porque o OpenCV trabalha ao contrário. Em vez de XY, ele utiliza YX. Então, 600 veio para cá, o 1000 veio para cá. Ele inverte isso. E às vezes eu até confundo um pouquinho, mas é só acostumar. Aí o que eu vou fazer agora é mostrar essa imagem agora, né? CV2 em show dessa resized image. Se eu rodar aí, ó,
Estão vendo que até alterou um pouco, né? Desformatou ela um pouquinho, ficou meio achatada, né? Comparado a essa. Alterei o tamanho, consequentemente ela ficou desformatada um pouquinho. Beleza. O que eu vou fazer agora é desenhar algumas formas. Desenhar um círculo, um quadrado, escrever coisas aí nessa imagem. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma imagem em branco, uma imagem sem nada. Vou chamar ela de blank image, imagem em branco, né? Eu vou usar aquela np.zeros com esse shape aqui de 512 por 512 por 3. O tipo dela é int 16. Que é isso? Eu estou utilizando aquela biblioteca NumPy e eu estou criando um vetor de zeros, uma tonelada de zeros, com esse shape aqui, né? X por Y por 3. Então, a quantidade de frames de X e Y em 3. E estou dizendo que o tipo é int 16. Só isso. Então, beleza. Eu já criei aí. Eu tenho um vetor cheio de zeros. Posso, inclusive, ó, plt image show. Vou mostrar essa imagem aqui para vocês verem. Aí, ó. É só uma imagem em branco. Em branco porque não tem nada, né? Uma imagem toda preta. Porque 0 é o preto, 235 é branco, basicamente. E aí o que eu vou fazer é desenhar algumas formas nessa imagem aí. Primeiro, vou desenhar um retângulo. Um retângulo qualquer. Então, o OpenCV tem uma biblioteca para isso, chama Rectangle. E tem alguns parâmetros para a gente passar. O primeiro é em qual imagem eu quero passar. O legal do Google Colab é que ele te mostra aqui exatamente o que é que você precisa passar de parâmetro. Então, primeiro é a imagem que eu quero passar, né? Então, eu vou chamar ela de blank image. Ok. Segundo, primeiro ponto. Então, PT1. Isso é em qual pixel eu quero começar a desenhar o retângulo. Então, eu quero, por exemplo, sei lá, eu tenho uns valores aqui, né? X e de Y. Vai de 0 a 512, 0 a 512. Eu quero, por exemplo, que o primeiro ponto seja em 250, 40. Aí, o próximo ponto, quero que seja, por exemplo, em, sei lá, 320, por exemplo. Beleza. Ele vai fazer um quadrado, um retângulo, quer dizer, ligando esses dois pontos. Próximo, a cor que eu quero. Então, eu tenho que passar aqui o valor BGR, né? Então, por exemplo, 255 por 0 por 0. Isso para em BGR, né? Isso é totalmente azul. É só azul, não tem mais nada, só azul. E o próximo, último valor que eu tenho que passar é o thickness. Isso é a espessura da minha linha. Então, vou dizer, por exemplo, que eu tenho uma espessura de 10 pixels. Beleza. Vou dar um plt.image_show nessa blank image, né? Que eu desenhei o retângulo. E aí, ó, tá vermelho, né? Porque pro PyPlot é RGB. Se eu utilizasse o CV2 em show, apareceria em azul, porque usa BGR. Nada demais isso. Ok, a gente já desenhou um retângulo aí. Vamos desenhar um círculo agora. Círculo. Os parâmetros são bem parecidos, tá? Só que eu tenho que passar a imagem, né? Blank image. Eu tenho que passar agora o centro do meu raio. Vou dizer que o centro dela é, por exemplo, 250, 200. E o raio da minha, desse círculo. Radius, eu quero que, por exemplo, tenha um raio de 100 pixels. Eu passo a cor, vou passar uma cor aleatória aqui, tá? Nem sei que cor é, sinceramente. E o thickness também. Só que eu vou passar -1. Por quê? Eu falei que o thickness é a quantidade de pixels da espessura da linha, né? Se eu passar -1,
não tem como ter menos um pixel, né? Então, o que ele vai fazer é preencher essa circunferência. Vai formar um círculo, né? A circunferência é totalmente preenchida. Vou mostrar aqui. Show. Da blank image. Escrevi errado aqui. Agora foi. Então ele colocou um círculo aqui, né? Uma circunferência com esse centro, com esse raio de 100 pixels, e quando eu coloquei um título de -1, ele formou um círculo completo, né? Ele preencheu essa imagem completamente. Última coisa que eu vou fazer é escrever um texto nessa imagem. Então, vamos lá. CV2.put text. Vou colocar um texto, né? Nessa blank image. O texto que eu quero escrever, então, vou colocar aqui desenhando. Um texto qualquer. Próximo parâmetro, org. Org é onde é que eu vou começar a escrever, o primeiro ponto que eu vou começar a escrever. Então, vou colocar, por exemplo, nesse pixel aí, nessa posição 10.400. Beleza. Próximo parâmetro, font face. Font face é o tipo da minha fonte. Qual tipo de fonte? O CV2, ao princípio, já tem alguns parâmetros prontos. Então, fonte, por exemplo, essa hash aí complex, é um tipo da fonte. Próximo, font scale. É o tamanho. Vou colocar que o tamanho dela é 1.5. Ok. Próximo parâmetro qual é? A cor. Vou colocar em branco, tá? 255. 255. Se eu colocar o máximo valor em todos, vai dar um branco. Se eu colocasse 0, seria preto. E o próximo parâmetro é o thickness também. Thickness. Que é a espessura, né? Eu vou colocar uma espessura de 5 pixels. Eu vou dar um PLT show. Dessa blank image. Pronto, beleza. Ok, já fiz um retângulo, um círculo, escrevi uma coisa. Parece que é coisa inútil ficar desenhando essas coisas assim aleatório, mas é muito útil. Essas são as coisas mais úteis de fazer. Por quê? Por exemplo, ó, nessa imagem aqui, o que essa algoritmo faz aqui é encontrar a posição, por exemplo, do ônibus, literalmente desenhar um retângulo, desenhar outro retângulo aqui preenchido e escrever ônibus. Basicamente isso. Então, essa parte aqui de você desenhar as coisas na imagem é muito útil para você saber onde é que as coisas estão, sabe? Então, você primeiro identifica onde está o objeto e depois desenha um retângulo, desenha um círculo, que seja, só para mostrar que está ali, sabe? Então, é útil, é muito útil isso aqui. Direto a gente vai ficar desenhando os retângulos, principalmente. Beleza. Inclusive, ó, eu usei splt.inshow, né? Se eu usasse o CV2 image show para essa blank image, aí, ó, as cores estão invertidas, né? Porque justamente eu pensei em utilizar BGR e utilizar RGB, né? A gente poderia inverter, né? Usando aquele utilizando esse CVT Color aqui para inverter as cores, mas não precisa, né? Mas ok, o que eu vou fazer agora é, eu já tive o trabalho de fazer essa imagenzinha aqui, né? Meio tosca, mas deu um trabalhinho para fazer. Então, vamos ver como é que a gente salva a imagem. A gente utilizou o esse cv2.inread e passamos o caminho da imagem para a gente carregar a imagem, né? Vamos ver como a gente escreve essa imagem, como é que a gente salva essa imagem. A gente utiliza agora o cv2.inwrite para escrever essa imagem, salvar essa imagem. A gente tem que passar o caminho da imagem que a gente quer salvar, tipo, onde a gente quer salvar, né? E o nome dela. Então eu vou chamar ela de formas.jpg. Pode ser PNG também. História.
E eu vou passar agora qual é a minha imagem. Aqui é onde eu quero salvar e qual é o nome, e o próximo parâmetro é qual imagem. Então a imagem é essa blank image, né? Eu vou executar aqui. Ele me tornou verdadeiro por quê? Porque deu certo. Se desse algum problema, o caminho não existisse, qualquer coisa que desse de errado, ele daria um falso aqui. Só para dizer que deu certo. Então, se vocês forem ver, né? Esse path aqui é esse caminho todo aqui que está no meu drive, né? Então, eu estou salvando essa imagem lá no meu drive. Já deve aparecer aqui. Aqui já está aparecendo. Então, eu salvei essa imagem no meu drive. Então, fechou. Isso é o que a gente fez. Beleza. Aí, para não ficar só eu falando, né? Preparei um exercíciozinho também. Que é, vocês vão basicamente fazer isso daí, né? Que utilizar esses conceitos aí que eu mostrei agora. Vocês vão criar um notebook novo, né? Que nem esse aqui que eu criei. Então, cria um notebook novo aí, exercício 1, sei lá como vocês querem chamar. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa imagem, carregar essa imagem para o seu programa dos Vingadores, né? Vocês vão utilizar lá aquela plt.inshow para escolher o rosto de uma pessoa. Vocês vão olhar lá no gráfico mais ou menos onde é que está o rosto de uma pessoa aí, de um personagem. Escolha qualquer um. Aí vocês vão desenhar um retângulo em torno do rosto dessa pessoa. Vocês vão ter que procurar mesmo onde é que tá? Não é pra fazer nada de detecção, é só vocês procurarem mesmo. Desenhar um rosto, desenhar um retângulo em torno do rosto dessa pessoa e escrever o nome do personagem. Certo? Aí beleza, carregou a imagem, viu onde é que tá o rosto, desenhou um retângulo, colocou o nome do personagem. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês fazem um resize na imagem. Vocês fazem ela ter um tamanho da metade do tamanho dela, em X e Y. Pra ficar menor mesmo, mais reduzida. Essa imagem é muito grande. E aí, depois que vocês fizerem esse resize, vocês salvam a imagem aqui. Vocês dão um novo nome pra imagem e salvam ela aqui. Beleza? Ok.